Todo ano, milhões de estudantes chineses entram numa sala, sabendo que as próximas horas podem influenciar onde eles vão estudar, qual carreira poderão seguir e, em alguns casos, até a cidade onde vão passar os próximos anos da vida. Em 2026, foram milhões de candidatos inscritos para enfrentar uma das provas mais competitivas do planeta. O nome dela é Gaokao. E para entender por que uma prova consegue causar tanta ansiedade em tanta gente ao mesmo tempo, primeiro a gente precisa voltar alguns anos na vida de um estudante chinês. Na China, a educação obrigatória dura 9 anos e normalmente engloba 6 anos de escola primária e 3 anos do equivalente ao nosso ensino fundamental mais avançado. Até aí, apesar de todas as diferenças culturais, não parece nada completamente absurdo. O problema é que a competição acadêmica começa a ficar muito mais séria conforme o aluno se aproxima do ensino médio. No final desses primeiros 9 anos, muitos estudantes passam por outro exame importante, chamado Zoncal, usado no processo de entrada para diferentes escolas de ensino médio. E isso já cria uma primeira grande divisão, porque conseguir entrar numa escola de ensino médio mais forte pode significar melhores professores, uma preparação mais intensa e, consequentemente, uma posição melhor na corrida pelo Gaokao alguns anos depois. Ou seja, o Gaokao acontece no final da adolescência, mas a competição que leva até ele pode começar muito antes. Depois do Zoncal, parte dos estudantes segue para escolas de ensino médio acadêmico, enquanto outros podem seguir caminhos de educação técnica e profissionalizante. Para quem escolhe o caminho acadêmico e pretende entrar numa universidade, os próximos 3 anos passam a ter um objetivo extremamente claro: chegar preparado ao Gaokao. E aqui aparece uma diferença importante entre o Gaokao e processo de admissão universitária de países como os Estados Unidos. Só que quando você aplica essa ideia num país com uma população gigantesca e com algumas universidades extremamente disputadas, o resultado é uma competição brutal. O nome Gaokao é uma forma reduzida do nome chinês para o Exame Nacional de Entrada no Ensino Superior. Apesar do nome nacional, isso não significa que absolutamente todos os estudantes da China façam exatamente as mesmas provas, com exatamente as mesmas regras. O sistema passou por várias reformas e existem diferenças dependendo da província ou região onde o candidato está. Em vários lugares, por exemplo, funciona o chamado modelo 3 mais 1 mais 2. As 3 matérias principais são chinês, matemática e uma língua estrangeira. Depois, o estudante escolhe física ou história e, além disso, seleciona outras 2 matérias entre opções como química, biologia, geografia e política. Em muitos sistemas, a pontuação total chega a 750 pontos, embora os detalhes também possam variar regionalmente. Mas pensar no Gaokao simplesmente como uma prova muito difícil não explica direito o problema. Uma questão de matemática pode ser difícil, uma redação pode ser difícil e uma prova de física pode ser difícil, mas nada disso sozinho transforma um exame no fenômeno que o Gaokao virou. O que realmente pesa é o que está em jogo. Imagine passar boa parte da sua vida escolar, sabendo que no final você vai competir com milhões de outros estudantes por vagas universitárias limitadas. E não basta pensar simplesmente em entrar numa faculdade. As universidades mais prestigiadas da China, como Tsinghua e a Universidade de Pequim, recebem candidatos academicamente excepcionais, então alguns poucos pontos podem separar alguém de uma opção extremamente desejada. Além disso, a admissão não depende simplesmente de alcançar uma nota mágica igual para o país inteiro. Entram na conta fatores como a província do candidato, a posição dele entre outros estudantes, as matérias escolhidas, as vagas disponíveis e as exigências de cada curso e universidade. Então, tirar uma nota que parece excelente isoladamente não necessariamente significa conseguir exatamente a vaga que você queria. Você também precisa saber quantas pessoas conseguiram resultados ainda melhores. A preparação e, obviamente, quando uma prova tem esse nível de importância, aparece uma indústria inteira de preparação ao redor dela. Durante o ensino médio, principalmente no último ano, a rotina de muitos estudantes fica cada vez mais focada em exercícios, simulados, revisão de conteúdo e análise dos próprios erros.
É importante não cair naquela caricatura de que todo adolescente chinês estuda 20 horas por dia sem levantar da cadeira, porque existe uma diferença enorme entre escolas, cidades, famílias e estudantes. Mas a fama de uma rotina acadêmica extremamente competitiva também não surgiu do nada. Existem escolas conhecidas justamente por sistemas intensivos de preparação, com dias bastante estruturados e uma quantidade enorme de exercícios e simulados durante os meses anteriores à prova. Nesse ponto, estudar deixa de significar apenas aprender a matéria. O aluno precisa aprender a fazer aquela prova. Isso significa reconhecer rapidamente um tipo de questão, administrar o tempo, descobrir onde costuma perder pontos, decidir quais problemas resolver primeiro e continuar funcionando mesmo depois de horas de concentração. Um erro pequeno também ganha uma dimensão completamente diferente. Se você está fazendo uma prova comum da escola e erra uma questão por distração, provavelmente fique irritado durante alguns minutos e segue a vida. Agora imagine cometer essa mesma distração depois de anos, ouvindo que cada ponto pode alterar sua posição entre milhares de candidatos. É esse componente psicológico que torna a preparação tão pesada. E a pressão não vem apenas da escola. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita e já arrebenta naquele botão de se inscrever. Valeu, pessoal! Muitas famílias acompanham esse processo muito de perto, especialmente porque educação é frequentemente vista como uma das principais maneiras de conseguir estabilidade profissional e mobilidade social. Para uma família que investiu tempo, dinheiro e energia durante anos na educação de um filho, o Gaokao facilmente deixa de parecer uma prova individual e começa a parecer um projeto familiar inteiro. Essa pressão acadêmica é tão relevante que o próprio governo chinês vem tentando reduzir excessos no sistema educacional, controlando coisas como quantidade exagerada de tarefas e incentivando mais tempo para descanso, exercício e sono. Só que existe um problema difícil de resolver. Você pode tentar reduzir a pressão das escolas, mas enquanto milhões de famílias continuarem disputando um número limitado de vagas consideradas excelentes, o incentivo para estudar mais do que a pessoa ao lado continua existindo. É quase um paradoxo. Todo mundo gostaria que os estudantes estivessem menos sobrecarregados, mas ninguém quer ser o primeiro a estudar menos numa competição tão importante. Depois de anos de preparação, chega junho. O Gaokao tradicionalmente começa no dia 7, e dependendo da região e das matérias escolhidas, o período de provas pode durar de 2 a 4 dias. E quando milhões de adolescentes fazem talvez o exame mais importante da vida praticamente ao mesmo tempo, não são só as escolas que percebem. As cidades percebem também. Ao redor dos locais de prova, autoridades podem organizar o trânsito, criar áreas de apoio, reforçar a segurança e controlar barulho. Em algumas cidades, obras próximas aos centros de aplicação precisam interromper atividades barulhentas durante os exames. Motoristas são orientados a evitar buzinas e equipes ficam preparadas para ajudar candidatos que enfrentem algum problema no caminho. Pais esperam durante horas. Professores aparecem para desejar boa sorte. Familiares usam roupas consideradas auspiciosas e grupos inteiros acompanham a entrada dos alunos como se aquilo fosse uma espécie de final de campeonato nacional. Só que quem atravessa o portão precisa esquecer tudo isso por algumas horas. Dentro da sala, existem procedimentos rígidos para preservar a segurança da prova e o combate a fraudes é levado extremamente a sério. Nos últimos anos, as autoridades também reforçaram o uso de tecnologias e inspeções para impedir dispositivos eletrônicos e novas formas de cola. Depois começa o exame. Chinês, matemática, língua estrangeira e as matérias adicionais escolhidas pelo candidato aparecem distribuídas ao longo dos dias de aplicação. E talvez uma das coisas mais cruéis do Gaokao seja que, naquele momento, todo o estudo acumulado precisa caber dentro de algumas folhas de resposta e de algumas horas no relógio. Você pode ter estudado uma matéria durante anos, resolvido centenas de exercícios e acertado dezenas de simulados, mas aquilo que será registrado oficialmente é o que você conseguiu produzir naquele dia específico. Terminou uma prova, sai da sala, encontra os pais, come alguma coisa, tenta não pensar demais nas questões que talvez tenha errado e se prepara para a próxima.
E existe uma regra informal bastante útil nesse momento. Não adianta gastar energia reconstruindo mentalmente cada resposta depois que a prova acabou, porque ainda existem outras matérias esperando. Quando finalmente termina o último exame, acontece uma mudança estranha. Durante meses, praticamente todo o calendário do estudante apontava para o Gaokao. De repente acabou. Só que ainda falta descobrir se tudo aquilo funcionou. As semanas seguintes são uma mistura de liberdade e ansiedade. O estudante finalmente pode dormir sem ter um simulado esperando no dia seguinte, mas existe um número que ainda não apareceu e que todo mundo quer saber: a nota. Normalmente, os resultados começam a ser divulgados pelas autoridades provinciais algumas semanas depois da aplicação. E esse momento pode ser quase tão tenso quanto a própria prova, porque o candidato não recebe apenas um número abstrato. Ele começa a descobrir onde aquele número coloca dentro da competição. As províncias divulgam informações e faixas importantes para o processo de admissão, e os estudantes passam a comparar a própria pontuação com resultados anteriores, posições e requisitos de universidades e cursos. É aqui que aparece uma diferença fundamental. Se alguém diz que conseguiu 620 pontos, por exemplo, só esse número não conta a história completa. É necessário saber em qual sistema aquele aluno fez a prova, como foi o desempenho geral daquele ano e, principalmente, qual é a posição dele em relação aos outros candidatos. A partir daí começa outra etapa extremamente estratégica: escolher para quais universidades e cursos enviar as preferências. O estudante precisa equilibrar ambição e segurança, colocando opções que gostaria muito de conseguir, mas evitando montar uma lista completamente fora da realidade da própria classificação. Famílias pesquisam resultados dos anos anteriores, comparam universidades, analisam cursos e tentam prever até onde determinada pontuação pode chegar naquele processo de admissão. Depois de anos estudando respostas para problemas de matemática, física, história ou química, o aluno acaba diante de uma pergunta para a qual não existe gabarito, onde vale a pena apostar a própria nota. E então começa mais uma espera. Só que agora não existe nenhum exercício para resolver, nenhuma matéria para revisar e nenhum simulado capaz de melhorar o resultado. Resta acompanhar o processo de admissão e descobrir qual universidade vai finalmente aparecer ao lado do seu nome.